Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado pelo fato de nós chegarmos à última lição, a lição de número 13 das nossas lições dessa revista maravilhosa, Oração e Gratidão. Agradecemos a Deus por mais a conclusão dessa revista, agradecemos ao pastor José Mário pelo incentivo de nós produzirmos esse material, agradecemos ao INEC, na pessoa do diretor, o presbítero Elias da Paz, aos superintendentes do Ministério de Caetés, aos superintendentes da Igreja Matriz, a todos os superintendentes e professores do campo e todos os alunos que junto conosco estamos estudando estas lições. E nós chegamos hoje à lição de número 13. O título da lição é Gratidão, o sinal do amor de Deus derramado em nossos corações. Então, a gente vai olhar aqui, tá? Eu já vou citar aqui a verdade prática. Um cristão verdadeiramente grato ao Senhor demonstra o amor de Deus em sua vida prática, tá? O texto áureo está em Romanos 5, versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é o seguinte, a salvação da nossa alma e as coisas que acontecem na vida do salvo, e a maneira como o salvo se comporta diante dessas situações, esse comportamento, esse entendimento do salvo vai demonstrar que o amor de Deus está derramado na vida dele através do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Romanos 5, do 1 ao 8, tá? E a lição, ela foi dividida, baseada nesse texto de Romanos 5, do 1 ao 8. Alguns momentos na lição vai ser citado até o versículo 10, mas a leitura bíblica em classe está até o versículo de número 8. Então, quando os irmãos fizerem a leitura bíblica em classe, apontem aí que é até o versículo de número 8, onde Paulo vai falar da nossa justificação pela fé. Mas vamos olhar aí a nossa lição. Os tópicos são os seguintes: tópico 1, motivo para sermos gratos. Tópico 2, gratos pelas experiências. E tópico 3, cristãos gratos, sadios e com amor de Deus no coração. Então é assim que está subdividida a nossa lição. Objetivo geral: compreender que um cristão grato é aquele que entende a grande obra da salvação e as formas como Deus trabalha em nossas vidas. Então, esse é o objetivo dessa lição. A introdução: o amor de Deus derramado em nossos corações demonstra que, além da consciência e gratidão da grande obra da salvação que Jesus operou em nossas vidas, Ele nos capacita a suportar toda e qualquer adversidade, nos tornando mais experientes e agradecidos ao Senhor. Então a gente tem consciência dessa salvação, e essa consciência nos faz gratos, e as adversidades que vêm na nossa caminhada, a maneira como a gente se comporta diante dessas adversidades, mostra o quanto nós somos agradecidos pela salvação. Primeiro tópico: motivos para sermos gratos. 1. Somos justificados pela fé. Conforme o texto de Romanos 5 e 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a famosa doutrina da justificação. O que é isso? Se a gente for
pensar a nossa vida de acordo com algumas imagens que as Escrituras explicam a nossa salvação, vai estar, e todo mundo sabe disso, né? Nós, de certa forma, um homem sem Deus, ele é condenado. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se um homem sem Deus, ele é condenado à morte, ao castigo eterno. E para resolver essa condenação, que também, conforme está aí no comentário do primeiro tópico, Romanos 5, do 18 ao 20, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Essa é uma linguagem jurídica, forense da época, que trata o crente, o homem não salvo, como condenado. Quando ele se converte, ele passa a ser justificado. Na linguagem de hoje, ele seria absolvido ou inocentado, então não tem mais culpa sobre ele. Então o texto diz aí, sendo pois justificados pela fé. Essa culpa seria a condenação, o peso do pecado sobre nós. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador na nossa vida, automaticamente nós somos justificados, inocentados, absolvidos perante o tribunal da, digamos assim, da eternidade. Aí no comentário, somos justificados pela fé. O primeiro motivo pelo qual devemos ser gratos é o fato de sermos justificados pela fé. Aí mais na frente é citado, segundo Meyer Bierman, justificar é um termo judicial que significa absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de absolvição. Então, eu sou culpado, sou condenado, sou réu, Jesus é o meu advogado, Deus o juiz e o diabo seria o promotor de acusação. Jesus, além de ser o meu advogado, ele morreu no meu lugar, ele levou a culpa e garantiu essa justificação. Então, sou justificado, perdoado. Então, primeiro subtópico, nós somos justificados pela fé. É importante a fé em Jesus Cristo, porque e mais na frente a gente vai ver a questão da graça, fé e graça, porque eu não tenho condições nenhuma de eu mesmo me justificar. Sendo, pois, justificados pela fé, então já é um motivo para eu ser grato. 2, segundo subtópico, temos paz com Deus. Então você tem paz na sua consciência, paz na sua mente, paz no seu coração. Temos paz com Deus, é o segundo subtópico, e isso está descrito no versículo ainda 1 de Romanos 5. Consequentemente, depois de sermos justificados, aí está em parênteses, perdoados, absolvidos e aceitos, pela fé, nosso relacionamento com Deus é religado, tendo como principal sentimento, ou, aí eu coloquei entre aspas, estado de espírito. Essa frase pode dar interpretações equivocadas, né? Como eu tenho parênteses, o espírito interior, o espírito do homem. Tá? Temos algo valiosíssimo que é procurado por todos os seres humanos: paz com Deus. Creio eu que uma das principais preocupações de todo ser humano é ter paz. Paz com a família, paz com o vizinho, paz consigo mesmo e principalmente paz com Deus. Aí eu cito o comentário de Craig Keener: paz significa um relacionamento harmônico entre duas pessoas, muito mais do que tranquilidade individual. Então, há um relacionamento harmônico entre você e Deus, e não é só uma tranquilidade individual, é uma paz entre você, entre o salvo e Deus. Portanto, o crente justificado
justificado tem uma vida de tranquilidade, equilíbrio emocional e espiritual, apesar de lutas, embates e guerras, pois sua mente e coração estão em harmonia com Deus. Vai continuar, como a gente vai ver aqui na sequência, vai continuar acontecendo lutas, embates e guerras, mas a paz de Deus que está em nós faz com que a gente não se desespere. Terceiro subtópico, firmes pela graça. No texto aí, no versículo 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, pela fé, estuda pela fé. Então, a gente tem acesso à graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido, é o favor que nós não merecemos. Então, todo esse perdão, justificação, inocentação, absolvição, paz com Deus, a salvação da nossa alma é pela graça. Temos acesso e pela fé, na qual estamos firmes. É importante isso, tá? O crente grato, o crente salvo, ele tem paz, ele é justificado, ele é firme pela graça. É o terceiro subtópico. O texto nos afirma que temos entrada ao acesso à graça de Deus. Essa entrada foi concedida após Jesus rasgar o véu e quando destruiu a parede de separação, concedendo acesso a Deus tanto para judeus como para os gentios. Então, o crente grato, o crente pela sua salvação, ele é firme pela graça. Creio eu que só esse tema aqui, firme pela graça, daria uma lição inteira, uma pregação maravilhosa para nossa edificação espiritual, para o culto evangelístico. Segundo subtópico, grato pelas experiências. Aí a gente parte para o versículo de número 3, a partir desse tópico 2, onde toda essa paz com Deus, justificação, essa firmeza pela graça, ela deve ser demonstrada e autenticada na vida prática, na experiência. Aí que o crente salvo, o crente grato, ele vai demonstrar essa gratidão ao Senhor. E é um texto também muito conhecido, provavelmente você já deu aula, você já pregou, você já viu alguém ensinar ou pregar sobre esse texto, que é maravilhoso. O versículos 2 a 5, no qual estão os tópicos seguintes. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tópico 2, subtópico 1. Tribulação produz paciência. A firmeza que temos através da justificação, da paz e da graça de Deus, nos prepara para enfrentarmos provações e tribulações de forma que situações adversas não nos enfraqueçam e se nos tornem mais paciência. Então, primeiro aí tem a questão da paciência, tá? Então, tudo isso, a tribulação vai vir para o crente salvo, o crente justificado, o crente que tem paz com Deus, o crente que é firme pela graça. A tribulação vai vir. E essa tribulação, ela vai produzir uma coisa chamada paciência. Aí é citado aqui no comentário: paciência é a qualidade de suportar um longo sofrimento, suportando adversidades e provações. Então, paciência envolve um tempo prolongado, e durante esse tempo você vai suportando situações de adversidade, provações e incômodos, tá? Aí no comentário do dicionário bíblico Wycliffe, que eu cito aqui, que é um dicionário muito interessante, se você puder em algum momento da sua vida adquirir um, existem dicionários
mais completos e mais profundos, mas isso é bem prático, bem interessante, tá? A citação do dicionário bíblico White. Essa palavra não retrata uma paciência submissa ou passiva, que está irremediavelmente resignada ao seu destino infeliz. Ao contrário, é uma resistência ativa, marcada pela esperança e pela segurança. Então não é uma paciência, você esperando de maneira passiva que a derrota é quase certa. Não, é uma paciência que você continua ativo, firme, tendo esperança e seguro que Deus vai lhe dar. E os irmãos também lêem o texto de 1 Tessalonicenses 1:3, que diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. Então você vê que em 1 Tessalonicenses 1:3 você tem paciência e esperança junto. Então a paciência do crente, ela está junto com a esperança. A esperança vai voltar aqui no nosso assunto. Subtópico 2: a paciência produz experiência. Os irmãos observem que sempre vai aparecer o verbo produzir. A tribulação produz a paciência a esperança, ou seja, o verbo produzir está oculto aí, e a experiência a esperança. Está aqui no comentário, o verbo produzir indica um processo, um tratamento cuidadoso que Deus faz em nós, a fim de que um resultado seja alcançado. Resultado esse que é um crente mais experiente, mais grato a Deus. Ou seja, a paciência, ela vai produzir. E esse produzir aqui está no comentário, um processo. Aí os irmãos trabalhem isso na sua aula, tá? É um processo, um tratamento cuidadoso de Deus. Com certeza Deus conhece, está lá, se não me engano, no Salmo 103, ele lembra-se ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, diz que a gente não passa a aprovação além do que nós podemos suportar. Então, tratamento cuidadoso. É o Salmo 119, versículo 71. Se os irmãos, é importante que os irmãos leiam esse texto aí. O Salmo diz: foi bom ter sido afligido, para que conhecesse seus estatutos. Então, a paciência que é produzida pela tribulação, ela vai produzir experiência. E por mais que eu seja um crente maduro, eu tenho que ter mais experiências com Deus. Principalmente, isso deve ser trabalhado com adolescentes e jovens e novos convertidos, que precisam ter essas experiências com Deus, que são dolorosas, mas o tanto do valor da experiência que Deus nos dá, vale a pena passar por essa experiência e nos tornamos mais próximos do Senhor. E é citado aí João 14:21, no final do subtópico: eu também o amarei e me manifestarei ou me revelarei a ele. Essa manifestação, essa revelação de Deus a cada um de nós passa por experiências. 3. A experiência produz a esperança. A esperança, de certa forma, já está ligada à paciência, como citei na primeira carta aos Tessalonicenses 1:3. Então você vê, tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência é esperança. Então o crente salvo, o crente grato, ele só tem a crescer mesmo nessas situações. Experiência é uma expectativa ou perspectiva confiante em Deus através de Jesus Cristo, que nos dá uma firmeza de fé que é ilustrada como a âncora da nossa alma. Ou seja, no navegar dessa vida, o nosso barquinho, ele tem uma âncora que nos deixa firme, que é Jesus Cristo. Então, essa é a esperança
que nós não podemos perder. E no final esse processo, né, que está implícito no verbo produzir, ele termina com esperança. Então, esperança é esperar com confiança, tendo certeza da vitória. O terceiro subtópico está assim: cristãos gratos, sadios e com amor de Deus no coração. Por que foi colocado esse título nesse terceiro subtópico? Está assim, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o cristão grato, ele é sadio e ele tem o amor de Deus no coração. Por que eu coloco isso? Quando ele fala assim, a esperança não traz confusão, é porque provavelmente na igreja de Roma tinha muito crente confuso com a salvação, com as tribulações, e não sabia lidar com a necessidade de ter paciência, e isso tudo não era gerado. Se ele ensina isso, é porque muitos crentes dessa igreja não tinham esse entendimento. E qualquer crente que espere em Deus, ele vai ter paciência, experiência, esperança, e não é confuso. A maioria dos crentes, graças a Deus, são crentes sadios e com amor de Deus no coração. Mas há muitos crentes confusos. Provavelmente você conhece um, provavelmente vai ter algum na sua classe, e a palavra de Deus serve para nos orientar mediante isso. Aí no comentário, cristãos sadios, né? E voltando aqui, se um cristão não entende esse processo, ele vai se tornar um cristão doente. E é uma necessidade de nós orientarmos pela palavra, e conforme toda essa lição foi trabalhada, a questão da oração. Quando o texto diz que a esperança não traz confusão, entendemos que o cristão grato a Deus não é uma pessoa confusa, mas sim alguém sadio espiritualmente. Então, já no decorrer do comentário aí vai estar descrito o que já foi dito aqui na minha fala. 2. O amor de Deus derramado. Aí é a coisa maravilhosa, né? Aí que está o título da lição. O amor de Deus e o Espírito Santo são mencionados juntos. Coisa maravilhosa, né? Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Está aqui no comentário. Quando fala nossos corações, ou seja, é mente e emoção, com o amor de Deus e o Espírito Santo, tá? Então você vê que é uma coisa maravilhosa. E outra coisa que está aqui no comentário, ou seja, o amor de Deus é derramado e o Espírito Santo é dado. Então, ou seja, há uma abundância da presença de Deus, da graça de Deus e do amor de Deus na vida do cristão grato, paciente, experiente, esperançoso e que tem uma vida de oração. Então, ele não é um crente confuso, não é um crente doente. Tem sim momentos de angústia, tem sim momentos de dificuldade, passa por medo, passa por situações, né, que beira a murmuração, mas isso não o domina. Isso não caracteriza o caráter desse crente, mas sim o amor de Deus, a presença do Espírito Santo. E o amor de Deus é um dos assuntos principais da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, Paulo resume os mandamentos em amar o próximo como a si mesmo. João 13, lá no versículo
33, 34, 35, nisto conhecereis se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Lá na frente, no final do capítulo 12, no capítulo 13, dessa carta, o apóstolo Paulo vai trabalhar essa questão do amor ao próximo, que é um sinal do amor de Deus derramado em nossa vida. E o terceiro subtópico, o amor de Deus manifesto em Cristo. Versículo 6. Aí ele explica mais uma vez a grandiosa obra da salvação que Deus fez por nós. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então, ou seja, no comentário aí, sendo nós fracos, ímpios, no versículo 8, mas Deus prova seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então, no versículo 6, nós somos fracos e ímpios. No versículo 8, nós somos pecadores. No versículo 10, porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados. Agora você vê, fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Jesus nos salvou, Jesus morreu por nós e nos justifica, permite que nós passemos tribulações, mas para nessas tribulações nós continuarmos sendo mais pacientes, experientes, esperançosos e firmes pela graça e com o amor de Deus derramado em nossos corações. Isso é razão, irmão, para viver o resto da vida dando muito glória a Deus e aleluia em nossos cultos e viver uma vida que glorifique ao nome do Senhor através de nossas atitudes. E no final da lição, a gente cita aí o Romanos 8:37, somos mais do que vencedores, ou seja, mais do que vencedor tudo que ele implica, desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Somos mais do que vencedores, porque Jesus nos salvou, nos dá a vida eterna. E o capítulo 8, que vai tratar de outro assunto, que é a vida cheia do Espírito Santo desse crente que foi justificado, porque ele começa dizendo: nenhuma condenação há. Então tudo isso é motivo para sermos salvos. Amém, meus irmãos? Então Deus abençoe a sua vida, a sua administração, sua dedicação como professor de escola pública dominical, sua dedicação como superintendente da escola pública dominical, ao pastor presidente, aos dirigentes de congregação, todos aqueles que com dedicação e com carinho ensinam a palavra do Senhor, e graças a Deus por essa lição maravilhosa. Deus abençoe sua vida, muito obrigado, Deus abençoe a todos, amém.